Espero que você não tenha fechado sua Bíblia. Verso 16. Efésios 6, 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Agora, no nosso estudo sobre a batalha espiritual e a nossa luta contra Satanás, nós chegamos num texto muito claro a respeito disso. Satanás tem seus dardos inflamados e a palavra de Deus nos chama a estarmos atentos contra eles. No último estudo, eu lembrei-lhes da questão de calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz e demonstrei-lhes como as astutas ciladas do inimigo colocam realmente coisas que vão ferir os nossos pés, impedir que nós andemos na vida cristã. Citei a vocês a inquietude, a ansiedade, as divisões entre as pessoas, as dificuldades do nosso coração, que machucam literalmente os nossos pés e impedem que nós andemos firmemente em Cristo. E para isso nós precisamos do Evangelho. Agora, Paulo vai falar sobre um escudo. E ele vai usar uma expressão, tomando sobretudo. Então, ele não usa nenhuma palavra em vão. Todas as palavras que Paulo usa são necessárias. E a palavra sobretudo quer dizer em acréscimo aquilo que vocês já tomaram. Ou seja, em acréscimo o cinturão da verdade, a couraça da justiça, aos sapatos do Evangelho, vocês devem tomar o escudo. Mas aqui Paulo muda algo que eu devo lhes chamar a atenção. Até aqui, quando Paulo citou as três primeiras partes da armadura cristã, ele disse claramente, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, tendo vestido a couraça da justiça, tendo calçado os pés na preparação do Evangelho. Você notou agora que ele mudou? Ele não usa mais tendo, nem de forma direta, nem subentendida. Agora ele usa uma outra palavra, tomando. E ele vai dizer, tomando o escudo da fé, tomai o capacete da salvação. Subentendido é, tomai a espada do Espírito. E aqui tem algo que é importante para a nossa vida. As três primeiras peças descritas pelo apóstolo, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do Evangelho, são peças que são fixas no corpo do soldado. Você está sempre com elas. Elas estão fixas em todo o tempo. Se o soldado está em batalha, está fixo nele. Se ele está de folga, está fixo nele. Se ele não está enfrentando o inimigo, não está no campo de batalha, todas essas coisas estão fixas no seu equipamento. Porém, as três próximas, elas não são fixas no corpo, elas são móveis. Tomai o escudo da fé, ele está dizendo, tome com a sua mão o escudo da fé, ele precisa estar firme no seu braço. Tome a espada do Espírito, ou seja, pegue com a sua mão, ela precisa estar firme na sua mão. Tome o capacete e coloque em sua cabeça. Agora ele fala realmente de algo que você vai precisar em determinados momentos da batalha. O tórax, o peitoral, ele vai estar ali no soldado. O cinto vai estar com o soldado. Os sapatos, as sandálias estarão com o soldado. Mas no momento em que a trombeta chama a batalha, ele diz, tomai. No momento então que a trombeta avisa que o inimigo está às portas, ele diz, tomai. E aqui há uma dificuldade dos crentes. Às vezes nós pensamos que Satanás está de férias. Às vezes nós imaginamos que Satanás não está agindo. E eis o nosso grande engano. A trombeta soa, o chamado à batalha soa, e você não vê os crentes tomando em suas mãos aquilo que deveriam tomar. Os sinais de batalha são claros. A fumaça do inimigo se levanta no horizonte. Os seus pés levantam o pó da terra. Os seus gritos chamando a batalha são ouvidos de longe. E lá estão os crentes, assentados sobre o sofá, observando o seu celular, séries e tudo mais, que eles vão ali e eles mais ou menos estão dizendo, ei, inimigo, ataque depois, agora eu não posso. É isso que acontece. Nós nunca tivemos uma geração tão lerda,
para responder aos ataques de Satanás. Nós nunca vimos uma geração tão lerda, tão devagar, para atender a trombeta que chama a batalha. Uma das maiores falhas da nossa geração de crentes é que eles são lerdos para tomar em suas mãos o escudo, para tomar em suas mãos a espada e para colocar o capacete da salvação. Por isso o inimigo tem atingido tantas vitórias contra o povo de Deus, porque realmente estão vagarosos em tomar, em obedecer a esse mandado. Tome o escudo da fé, tome a sua espada, tome realmente o seu capacete. Você está em guerra, você está em batalha. Da onde Paulo tirou essa imagem? Dos próprios soldados romanos. Eles possuíam um escudo que tinha aproximadamente 1,20 m de altura por 80 de comprimento, de largura. Então você imagina alguém com um escudo preso ao seu braço, ele tem 1,20 m por 80. E qual era o objetivo dele ser assim? É que quando os inimigos vinham, então os soldados romanos formavam uma carapaça de tartaruga, literalmente isso. Eles encaixavam os escudos um no outro e formavam uma parede que os inimigos não conseguiam sobrepor. Então esse escudo tampava literalmente todo soldado, e quando unido tampava toda a tropa. Ele não somente usava o tórax, aquele realmente que protegia os seus órgãos vitais, mas ele tinha um escudo para proteger ele inteiro e a tropa inteira. Ele formava literalmente uma grande parede, a fim de que o inimigo não pudesse atingi-lo. E o inimigo usava então flechas de fogo. Eram flechas pontiagudas, onde eles amarravam ali na ponta algum material incendiário. Então eles incendiam, eles colocavam fogo nessas flechas, atiravam em grande número. As flechas de fogo sempre eram atiradas em grande número e de muitas direções ao mesmo tempo. Literalmente, às vezes os esquadrões romanos, eles tinham que formar o espaço de um casco de tartaruga, literalmente redondo, que cobria por cima e pelos lados, porque as flechas, elas vinham absolutamente de todas as direções, procurando atingi-los. Isso nos lembra de algumas verdades importantes. O texto diz: com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados de quem? Do maligno. O sentido aqui, no original, é o iníquo. Satanás, um ser pessoal. Irmãos, a nossa luta não é contra um mal abstrato, é contra seres pessoais. Lembra do verso 12? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Eu estou lutando contra o mal. Não, você não está lutando contra o mal. Você está lutando contra uma pessoa, Satanás. Ele tem intelecto, emoções e vontade. Nós já observamos isso. Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aqui há algo extremamente perigoso. Muitas vezes, os exércitos que atacavam os exércitos romanos, ou o próprio exército romano, fazia questão de transparecer um tempo de calmaria. Então, o que normalmente os inimigos faziam? Nada. Eles não jogavam nenhuma flecha, não colocavam o rostinho lá, eles ficavam completamente encobertos, mostrando ao exército inimigo que não havia perigo nenhum. O ar corria, havia todo um silêncio, não havia nenhuma hostilidade. Então, mais do que de repente, eles acendiam as suas flechas e as faziam voar sobre o exército inimigo. Por vezes, nem tempo de pegar o escudo eles tinham. Eles tinham que ser rápidos nisso. E essa é uma estratégia de Satanás. Muitas vezes, nós cristãos temos a impressão que não há inimigo nenhum combatendo contra nós. Está tudo bem. Você já percebeu como no nosso país algumas épocas são propícias para isso? Copa do Mundo. Parece que o inferno entra em férias na Copa do Mundo. Enquanto o Brasil estiver jogando, as portas do inferno estão fechadas para balanço. Existem muitas outras circunstâncias. Nas últimas eleições,
eu não sabia se Satanás tinha soltado todos os seus cães ou tinha amarrado todos eles. Porque parecia que não existia mais o inferno nem o diabo. As nossas preocupações eram completamente outras. Quando você sai de férias, você lembra que Satanás não tira férias? Ou você está achando que ele também foi para a praia curtir um solzinho? Esse é um dos grandes enganos que nós temos. Satanás procura de todas as formas mostrar que não há com o que nos preocuparmos. Ele estabelece uma enganosa calmaria. Olha, não se preocupem, não há inimigos ao seu redor. E esse é o momento preferencial quando o maligno decide lançar seus dardos inflamados contra nós. Esse é o significado dos seus ataques, que vem roubar, matar e destruir, que, como Pedro diz, vem tragar os salvos, ele não vem nos arranhar, ele vem nos comer vivos. Infelizmente, irmãos, a cristandade e os servos de Cristo no nosso tempo têm tratado Satanás mais como um cachorrinho de estimação do que como um leão feroz. E ele trabalha para isso. Ele quer que nós pensemos assim. Não se preocupe, não se alarme, não se anseie, está tudo bem. Esse é o pensamento que ele quer incutir em nós. Continue aí no seu celular, continue aí na sua série, continue aí nos seus livros, continue aí em tudo que você tem, está tudo muito tranquilo. Não precisa se preocupar para no próximo instante desferir o golpe que nos destrói. Você já pensou em quais são os dardos inflamados do maligno? Eu vou citar alguns deles. Primeiro, talvez o mais usado, pensamentos. Você já se perguntou de onde vêm pensamentos que brotam em sua mente? Sugestões, interrogações, dúvidas. Quanta coisa não vem de nós mesmos. Quanta coisa vem do reino das trevas. Surgem, não sabemos de onde. Simplesmente você acorda e diz, estava tudo tranquilo, estava tudo absolutamente bem. E de repente me veio um pensamento que veio destruir o meu dia. De onde vêm esses pensamentos? Os dardos inflamados do maligno. Não é incomum, e como pastor já tive que aconselhar muitas vezes a respeito do que vou dizer agora, pensamentos blasfemos, blasfêmias a respeito de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, que vem em tal intensidade que a pessoa confunde se aqueles pensamentos são dela ou se são de fora. Horrivelmente abalam a mente do salvo ao ponto dele pensar que ele não é um salvo e que não há nenhum recurso para ele diante de Deus. Quantos e quantos salvos já encontrei com este problema? Muitos dizendo que pensam ter pecado contra o Espírito Santo, porque pensamentos de blasfêmia vêm à mente deles, ao ponto de não saber identificar se são pensamentos deles ou se são dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados também envolvem imaginações. O inimigo é capaz de pintar em nossa mente quadros tão vivos que nós achamos que é verdade. Situações onde nós imaginamos que aquilo que está pintando, sendo pintado em nossa mente, realmente é algo real, e isso nos leva a nos amedrontar. Quantas e quantas vezes Satanás nos abala, pintando quadros terríveis em nossa mente. Além disso, trabalhando com nossas paixões, alimentando os nossos desejos. Os dardos inflamados do maligno também envolvem as nossas paixões, aquilo que o nosso coração deseja, que é alimentado pela tentação que Satanás estabelece. Ele procura nos enfraquecer com a tentação. E quando ele não é capaz de nos enfraquecer com a tentação, ele procurará nos enfraquecer pela perseguição. Você já foi perseguido por ser crente no seu trabalho? Você já foi perseguido por ser crente na faculdade ou na escola? O homem que me discipulou por mais de 10 anos trabalhou numa empresa que após alguns anos, quando eu saí do exército, foi a única empresa que eu trabalhei antes de ir para o seminário. Todos os meus anos eu permaneci ali. Assim que eu cheguei na empresa, eu notei algo geral de toda a empresa, especificamente para com ele.
O nome dele era Oswaldino. Mas eu nunca vi alguém chamar ele de Oswaldino. Sabe como eles chamavam ele? Irmão. E daí, irmão, tudo bem? Bom dia, irmão. Boa noite, irmão. Eu pensei, olha... Depois de alguns dias eu percebi que essa expressão irmão era de escárnio. Quando alguma coisa acontecia, eles todos se voltavam e diziam assim, tinha que ter sido o irmão mesmo. Ah, aconteceu algum erro, pode saber que foi o irmão. Eles escarneciam dele. Por vezes, Satanás lançará os dardos inflamados da perseguição. E o que os dardos inflamados objetam? Qual o seu objetivo? Amedrontar, abalar, encher de temor. Literalmente, os dardos inflamados do maligno tendem a tornar você e eu covardes. O dardo inflamado do maligno tenta nos diminuir, nos encovardar, a fim que nós não tenhamos o ímpeto de realmente batalhar por Cristo. Por isso, a palavra de Deus aqui nos dá a única solução contra os dardos inflamados do maligno. Só há uma solução, e o verso 16 diz, tomando sobretudo, além de tudo isto, tome o escudo da fé. Não há outra solução. Contra os dardos inflamados do maligno, você deve impor o escudo e colocar o escudo diante de você para que essas flechas de fogo se apeguem realmente no seu escudo e não em você. Se essas flechas de fogo lhe atingirem, os estragos serão tremendos, mas quando elas atingem o escudo da fé, talvez respingue um pouco de fogo aqui, um pouco de fogo ali, talvez queime um pouco das suas mãos, talvez lhe dê um pouco de calor, mas elas jamais serão mortais. O escudo da fé lhe protege. E é a única coisa que você pode fazer contra isto. 1 Pedro 5, versos 8 e 9 diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então o verso 9 diz, ao qual o quê? Resisti firmes na fé. Deixa eu fazer uma questão agora aqui. Quando a Bíblia fala de idolatria, você já percebeu qual é a ordem da Bíblia quanto à idolatria? Qual é a ordem da bíblica quanto à idolatria? Fugir da idolatria. Você já percebeu qual é a ordem bíblica quanto à imoralidade? Fugir da imoralidade. Mas a Bíblia nunca diz fugir de Satanás. Não. A ordem é clara: resistir a Satanás. Você não foge dele. Você coloca o escudo e resiste. Agora, ele claramente diz, ao qual resistir, firmes aonde? Na fé. É o escudo da fé. Observe 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. O escudo é o escudo da fé. Porque só a fé pode vencer o mundo. Mas agora não é aquilo que está se referindo aqui a simplesmente uma fé intelectual. Eu sei quem é Deus. Eu sei de que Ele é capaz. Eu sei quem é Jesus Cristo. Eu leio a Bíblia, eu tomo conhecimento intelectual de tudo isso. A fé aqui não é meramente um saber, mas uma ação prática. E eu vou usar um exemplo para que nós possamos entender isso. Acompanhe comigo Romanos capítulo 4. Usando o exemplo de Abraão, o verso 18 vai dizer assim: Abraão, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme o que fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Notem algumas questões que envolvem isso. Ele diz, o qual em esperança creu contra a esperança. A promessa feita a Abraão
era contrária a toda esperança humana de realização. Lhe foi prometido um descendente, porém nem ele nem sua esposa eram humanamente capazes de realizar esse feito, devido à idade avançada deles. Deus fez uma promessa. Abraão olhou para si mesmo e para Sara, e ele diz: pai, não dá. Deus fez uma promessa, mas ele reconhece em si mesmo que não havia condições disso acontecer, humanas. Mas então Paulo diz que não enfraquecendo na fé. Literalmente, Abraão não permitiu que a impossibilidade o desencorajasse. E agora eu vou lembrar você de um texto de Marcos 9, quando um pai de um menino endemoniado, ele chega a Jesus. Você lembra bem desse texto? Ele diz: olha, ele já está perecendo, porque realmente esse demônio faz coisas terríveis com ele, e ele então quer que Jesus o liberte daquilo, e no verso 23, Jesus responde a ele: sim, tudo pode, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Jesus está dizendo àquele pai, mesmo diante de uma circunstância tão terrível, mesmo diante de uma circunstância que você e seu filho vêm sofrendo há muitos anos, basta que você creia. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor pode. Mas logo depois é acrescentada uma frase: ajuda o quê? A minha incredulidade. Sabe o que está descrito aqui? Eu creio que o Senhor pode, mas na minha mente não cabe como que o Senhor vai conseguir fazer isso. Eu creio que tu podes, mas eu não consigo vislumbrar nada que realmente o Senhor possa fazer que mude essa realidade. Ajuda a minha incredulidade. Sim, eu não duvido que o Senhor pode, mas eu não consigo entender como é que o Senhor é capaz de fazer isso. Abraão entendeu. O texto de Romanos 4 vai dizer que ele não duvidou da promessa de Deus. A promessa era grande. Primeiro começava por um descendente de duas pessoas já idosas. Passava por uma nação numerosa, que ocuparia um território. É como se Abraão olhasse e dissesse: pai, a promessa é grande demais. Não dá. Mas não, ele não duvidou da promessa de Deus. Ao contrário, o verso diz que ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Literalmente, Abraão foi fortalecido ao confiar em Deus. E qual era a sua confiança? Estando certíssimo de que aquele que o tinha prometido também era poderoso para o fazer. Literalmente, Abraão reconheceu que todas aquelas promessas dependiam apenas de Deus, e ele descansou nesse fato. É interessante que em Gênesis 15, quando as dúvidas e o desânimo atacaram o coração de Abraão, por duas vezes ele vai chegar em Deus e dizer o seguinte: olha, Senhor, vamos pegar Eliezer mesmo, servo aqui da minha casa, ele vai ser o meu descendente. Depois Sara tem uma outra ideia: pega Agar e o descendente vai nascer dela. Ele já não sabe como Deus é capaz de fazer cumprir a sua promessa. Ele está no mesmo lugar do pai do menino endemoniado. Eu creio, então ajuda a minha incredulidade, porque eu não sei como é que o Senhor vai resolver isso. Quando o Senhor faz uma promessa a ele em Gênesis 15, Deus diz a ele assim no verso 1: depois destas coisas, depois de todos os imbrólios com Ló, depois da guerra dos 5 reis contra 4, a palavra do Senhor veio a Abraão em visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o quê? O teu escudo. Você nota a importância disso? Talvez nesse tempo Abraão diga: o que eu fui me meter? Eu fui sair da minha terra, tirei minha esposa de lá, trouxe um sobrinho junto, sequestraram o meu sobrinho, tive que juntar 318 homens e ir lá combater. Eu estou aqui perto de uma cidade, Sodoma, que é literalmente demoníaca. Realmente, onde que eu fui amarrar meu burrinho? Olha onde é que eu fui fazer, o que eu fui fazer com a minha vida. Olha as dificuldades que eu estou enfrentando, olha os problemas que eu estou enfrentando. Realmente, onde é que eu fui, aonde que eu fui meter a minha vida? O que eram? Os dardos inflamados do maligno. O que Abraão estava sofrendo?
os dardos de fogo, as flechas de fogo de Satanás. Ele estava dentro da vontade de Deus, sem dúvida. E é dentro da vontade de Deus que Satanás joga suas flechas de fogo. Isso significa que também, quanto mais você procurar se dedicar ao Senhor e ser fiel a Ele, mais as flechas de fogo virão de todos os lados. As flechas de fogo vêm de nossos problemas de saúde. As flechas de fogo vêm de nossos problemas de sustento, de trabalho, de sustento do lar, de dificuldades matrimoniais, de dificuldades na criação dos filhos. Há horas que você pensa que literalmente um escudo só não basta. É nessa hora que a igreja é importante, porque nós unimos os nossos escudos contra ele. Nós formamos como igreja uma barreira a qual, por mais que ele lance flechas de fogo, e por mais que essas flechas de fogo venham de todos os lados, elas não nos atingem. Qual é a solução bíblica? Aonde está o nosso escudo? Em Romanos 8, 33 e 34, Paulo vai dizer assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. O escudo da fé é aquele escudo que olha para aquilo que Cristo fez e clama por ele. Talvez os dardos inflamados do maligno ataquem a sua segurança da salvação. Você pega o escudo da fé e demonstra a Satanás que aquele escudo é baseado naquilo que Jesus Cristo fez por você e não naquilo que você é capaz de fazer. Os dardos inflamados estão vindo de todos os lados contra você, e você se esconde atrás do escudo da fé, que demonstra que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus para nós e que nele há plena solução a todas as nossas lutas. Você coloca Jesus Cristo em sua frente. Ele é o seu escudo, ele é aquele que intercede por você, ele é aquele que é capaz de vencer todos os dardos inflamados do maligno, porque ele também os recebeu e venceu nesse mundo. Você coloca os olhos em quem? Satanás está lá jogando flechas de fogo contra você, você sabe que são malignas e destrutivas, mas você ri delas. Ri delas por quê? Porque o escudo que você usa é absolutamente impenetrável. O escudo da fé te faz corajoso. O escudo da fé te faz realmente intrépido. Você não tem medo das investidas de Satanás. Você está resistindo firmemente a ele, porque você sabe quem é Jesus Cristo. Ele jamais te abandonará. O escudo da fé é baseado naquilo que conhecemos sobre nosso Salvador. Sabe por que, por vezes, a sua fé é fraca? Porque você não tem investido seu tempo e suas forças em conhecer Jesus Cristo e seu poder. Você tem escolhido antes depender de quem você é e não daquilo que o seu tão grande Salvador é capaz de fazer. Por vezes, irmãos, Deus tem que nos levar como seus filhos a uma condição difícil. Ele fez isso com Paulo. No auge da sua fraqueza, Paulo já tinha pedido 3 vezes ao Senhor que tirasse aquele mensageiro de Satanás, o espinho na carne. E ele diz, um mensageiro de Satanás. Literalmente, Satanás estava lançando suas flechas de fogo sobre Paulo. E por 3 vezes ele pede ao Senhor, tira isso de mim. Deus não tirou. Sabe o que Deus fez? Ensinou Paulo a usar o escudo da fé. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa quando? Na fraqueza. Por vezes é na fraqueza que nós aprendemos a levantar o escudo da fé. De quem é Jesus e do que ele fez por nós. De entender a sua intercessão por nós. De entender que uma vez que estamos ligados a ele, nenhuma condenação há para aquele que está onde?
em Cristo Jesus. Aquele que começou uma boa obra em vós, há de completá-la até que dia? Até o dia de Cristo. Todos os dardos inflamados do maligno, procurando nos desanimar, são inutilizados quando nós confiamos nas promessas de Cristo. Basta olhar para Cristo e crer nele. Eu passei pela porta apertada, eu estou andando pelo caminho estreito, Cristo está ao meu lado. O salmista não diz isso no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, não precisa mais nada disso. Os dardos inflamados do maligno são apagados quando você confia em Cristo. Sim, todos nós chegaremos ao final da jornada. Os dardos inflamados do maligno são incapazes de nos deter. Sim, os piores males da vida. Lembra o que Paulo diz? Porque estou certo, eu tenho plena certeza que mesmo as coisas difíceis da vida contribuem para o bem daqueles o quê? Que amam o nosso Deus. Absolutamente, se as flechas de fogo procuram nos desencorajar, olhar para Cristo nos dá toda a coragem que nós necessitamos. Eu não sei quais flechas Satanás tem jogado contra você nesses dias, mas o escudo da fé é a arma ideal contra elas e a única que você possui. Aquele que tem os seus olhos postos em Cristo não desanimará. Aquele que tem os seus olhos postos em Cristo não temerá. Aquele que tem os seus olhos postos em Cristo não se abalará. Estará firme. Você está firme? Você tem procurado deter essas flechas de fogo no seu próprio braço? Ou tem confiado em seu Salvador? Que Deus lhe abençoe e que você saiba usar o escudo da fé para o seu bem e para a glória do nosso Deus. Nosso Pai, nós te louvamos, agradecidos